boa noite, boa noite, corujas. Boa noite, Dante. Boa noite, Levi. Boa noite a todos. Estou muito feliz. Hoje vai ser um bate-papo legal. Vamos falar sobre filosofia na prática e autoconsciência. Então, vou até tirar aqui esse fone para não atrapalhar. Então, assim, hoje a gente vai bater aqui um papo sobre filosofia, né? E aprender um pouco como é que a gente pode aplicar esses ensinamentos filosóficos no nosso dia a dia e como é que isso pode ajudar no meu autoconhecimento, a melhorar o meu equilíbrio emocional e também as minhas relações, né? Então aí hoje a gente vai conversar, explorar um pouco sobre filosofia, como uma ferramenta, né, de fato poderosa para esse autoconhecimento e para essa melhora na convivência no dia a dia, certo? Aí eu vou chamar aqui o professor de filosofia, Levi Baide, eu não sei se é assim que pronuncia o teu nome, professor, me corrija se eu estiver errada. Ele é professor da Nova Acrópole, meu professor também. Eu tenho feito parte do curso de filosofia de lá e tem me ajudado muito a ter muitas percepções, então por isso eu trouxe ele aqui para a gente conversar, apresentar para vocês também essa dinâmica, essa didática, e é isso. E aí eu pretendo que vocês possam, né, trazer esse conhecimento aqui, vocês possam levar algum conhecimento no dia a dia de vocês e possa elevar um pouco a autoconsciência de vocês, certo? E aí, também, como é que eu posso aplicar, né, isso no meu dia a dia e de acordo com os meus valores e que valores são esses, como é isso, a gente vai conversar já já. Vou já chamar o professor, ele já está aqui. Vou já chamar. Mas antes eu queria falar com vocês que estão aqui, né? Primeiramente, obrigado pela presença de todos. Para quem está aqui assistindo ao vivo, eu peço que curtam bastante a live, tem um coraçãozinho aqui, vocês podem mandar o coração. Mandem perguntas, comentem o que vocês quiserem, fiquem à vontade, interajam, porque esse movimento vai ajudar muito na divulgação da live, certo? Entregar ela para mais pessoas. Que mais? Para quem vai ficar salva essa live, então para quem for assistir no YouTube, você que estiver assistindo aí gravada no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Para receber notificação das próximas lives. E compartilhe também, aproveita aqui esse aviãozinho, compartilha para mais pessoas que vocês acham que esse assunto vai ser interessante. E é isso, vamos lá. Vou chamar aqui ele para apresentar a vocês. Com convidado às vezes gera problema. Estou um pouco ansiosa, galera. Confesso. Estou um pouco assim. Mas vai dar certo. Vamos lá. Vamos ver se deu bom. Deixa eu levar aqui. Tá me vendo, professor? Oi. Não. Tá sendo um problema ultimamente esse rolê de fazer live com convidado. Sempre tá ficando o preto. Eu tô te vendo. Só que tu não tá me vendo. Então tá. Tá Aí, funcionando. se você quiser, você pode sair da live e sair até do aplicativo e tentar entrar de novo para ver se rola. Pode ser assim também. Não, podemos fazer assim também. Se não for algo. Deixa eu tentar então. Eu posso fazer assim. Deixa eu tentar então. Pois tá, vai lá. Enquanto isso, gente, ó, eu comprei um vinhozinho para poder acompanhar. Uma tacinha só para ficar acompanhando aqui ele falar. E é bem legal, assim, esse curso, as pessoas, tem muita gente aqui, meus colegas que estão aqui. Então, é isso. Vamos ver se ele vai conseguir agora. Vamos ver. Deu certo? Não, ainda não. Mas vamos então.
A cara que tu fez foi, não, não deu. Tudo bem. Então, qualquer coisa, quando eu for falar, Levi, eu vou fazer um barulhinho, alguma coisa assim. Levi, ou, sei lá, professor, alguma coisa assim para tu entender. Tá bom, Beleza? tá bom. Beleza. Pois aqui, gente, olha, esse moço, o professor Levi, Baed, como é que pronuncia, professor, seu sobrenome? É Byte. Byte. Falei certo, então. Tá, perfeito. Pois pronto. Então é isso, assim, eu queria que tu se apresentasse primeiro, dissesse quem você é, né, o que você faz da vida, Tá bom. por que Nova Acrópole. Como já foi apresentado, meu nome é Levi. Eu sou professor da Nova Acrópole já tem 12 anos, mais ou menos. E a Nova Acrópole é uma escola de filosofia, uma filosofia maneira prática. Quer dizer que a ideia é que seja voltada para a nossa vida e para a nossa vivência, né? Então, isso quer dizer que é para qualquer pessoa, em qualquer situação, qualquer escolaridade, de qualquer jeito. O que leva a gente a. Eu sempre falo isso porque eu mesmo sou formado em computação, por exemplo, né? Não estou Uhum. formado nem em filosofia e nem nenhuma área de humanas, nem nada assim, porque a gente entende que a filosofia prática, essa filosofia maneira clássica, ela é para todas as pessoas, é para que todos nós possamos ter alguma um melhoramento do nosso nível de vida e de convivência com as outras pessoas, com a sociedade, com tudo. É legal essa forma de ensinar, porque, por exemplo, eu também não tenho nada de conhecimento muito aprofundado de filosofia. Vi algumas coisas ali na faculdade de psicologia. Sempre tive muita curiosidade, gostava muito, mas não nada muito aprofundado. Uhum. E aí, falar sobre isso meio que dava aquela um certa angústia, mas eu não sei, eu não estudo sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que filosofia é para quem gosta de pensar e gosta realmente de refletir sobre a vida, né? Sim, de refletir, de trazer respostas para as nossas dúvidas, para as nossas questões, para as nossas angústias, pro que é que a gente precise de respostas, né? Cada um de nós, eu acho que precisa de respostas para algo específico na sua própria vida, né? Apesar de que as perguntas são muito humanas, né? Nós todos compartilhamos muito essas perguntas e essas dúvidas. As respostas, elas estão aí. Sempre estiveram para o ser humano em todas as épocas, em todos os momentos, em todas as tradições, em todos os povos, em todas as correntes filosóficas, em todos os momentos da história. E elas também podem dar respostas para nós, né? Para essas nossas dúvidas, para esses nossos questionamentos, né? Sim. Aí, com isso, eu já faço a pergunta: como foi assim que você entrou na Nova Acrópole? Que te chamou a atenção? Eu, desde da infância, eu sempre gostei muito de mitologia. Sempre Certo. foi um tema que me atraiu muito, assim. Eu sempre gostei muito de entender os mitos, os heróis, os deuses, de entender como é que essas tradições, assim, contavam suas histórias, né? E Certo. teve um momento em que uma pessoa me chamou para assistir uma palestra de mitologia egípcia na Nova Acrópole, lá que hoje é do Gênesis 2, né? Nessa época era a única unidade que tinha aqui em Fortaleza, né? E eu fui e gostei muito do conteúdo, da abordagem simbólica, né? Eu estava indo lá esperando ver a contação das histórias, os mitos, os deuses, e no final das contas, quando eu cheguei lá, tinha muito mais para ver do que isso, né? Tinha outros símbolos, tinha elementos mais profundos, tinha conexões com a nossa vida, tinha outros elementos, e eu disse, é legal, interessante. Aí me falaram que tinha um curso de filosofia que tratava disso, desse temas, né, desses assuntos. E por isso que eu entrei. Talvez se tivesse me dito, se a gente tivesse escutado a palavra, hoje em dia é mais fácil um pouco, né? Hoje em dia parece que é há muito tempo atrás, né?
Mas Tu disse aí o ano, mas eu me perdi. Dois ai, anos que tu tá na Nova foi Acrópolis? 2005 que eu entrei na Nova Acrópole, Ah, 2005. então faz muito tempo. Eu pensei que fosse uma coisa mais recente, mas faz bastante tempo mesmo. Massa. Já faz um bocado de tempo. A sede da Dionísio faz quanto tempo que tá lá, sabe? São 21 anos que tem a Não Nadia Anitta, sabia, né? pra tu ver. A gente é chamado mesmo, né? Porque, tipo, eu não fazia nem ideia que existia. Mas, enfim. É, Eu criei amor, Levi, foi quando eu vi no TikTok um vídeo da Lucia Lena falando sobre como superar os limites internos, aham, tipo a live que tu fez nessa semana. uhum. E aí isso me chamou muito a atenção, mexeu tanto comigo que eu saí atrás para descobrir se tinha alguma sede por aqui em Fortaleza. Aí eu descobri que tinha não só uma, mas quatro. Aí eu digo, opa, vamos lá. E aí foi assim que eu cheguei até vocês. Ai, muito bom. E aí, realmente, essa questão dos mitos, a forma como a gente, como vocês, ou vou falar vocês, porque para poder me distanciar um pouco, como vocês abordam a didática sobre os mitos, e é muito interessante, porque realmente eu posso aplicar na minha vida, né? E aí eu queria até que tu aproveitasse aqui o Tá. momento que a gente está falando sobre os mitos e me dissesse qual mito que mais você gosta, que você conheceu até agora, mais você gosta e o simbolismo dele por trás para as pessoas começarem a entender o que é, de fato, esse ensinamento da Nova Acrópole. Certo. Eu diria assim que eu comecei. Eu gosto muito de mitologia, até hoje, né? Eu estudo e leio, e faço muito, né? Mas eu acho que a primeira que eu tive contato e talvez a que mais sempre me interessou foi a grega, né? Mitologia grega. Uhum. Mais próxima de nós, talvez por isso que eu tive contato com ela. E tem um dos mitos dentro da mitologia grega, que é o mito de Hércules, que todo mundo já deve ter ouvido falar, assim, de Hércules, né? Do nome, pelo menos. Ah, mas fale e repita, porque eu não vou lembrar, não. Assim, eu sei aquele do desenho, Sim, mas assim, tipo, eu acho que repetindo fica melhor, se o puder. desenho, o desenho da Disney já ajuda um pouco. O mito de Hércules, ele é o mito de uma pessoa que está passando por prova até chegar no seu ápice, né? No ápice humano. Então é exatamente isso que acontece no mito dele. Ele tem 12 trabalhos, né? Que assim que se chama dentro do mito de Hércules. No final das contas, são 12 provas que ele tem que passar. Porque ele começa a vida, ele é um herói, e os heróis gregos, na verdade, os heróis, na maioria das tradições, eles são filhos de deuses, normalmente de um deus com humana, ou de uma deusa com humano, de alguma mistura assim, ele é um semideus, né? Normalmente. Certo. E sendo assim, ele tem essa tendência divina e algum poder, forças ocultas que só ele possui, né? No caso do Hércules, uma das coisas que mais categoriza ele é que ele tinha uma força muito grande, né? Uma capacidade física muito forte. E ele nasce desse, já assim, muito forte, muito potente, e, e ele usa isso durante a infância para poder fazer bullying com as crianças. Não é assim que tem lá no mito, né? Mas era assim que a gente poderia falar hoje. Ele, ele não usa para poder fazer o bem para as pessoas. Ele usa em propósitos egoístas próprios, né? Então tem um certo momento Certo. da vida que ele comete uma falha muito grande, né? Ele acaba enfeitiçado, que ele acaba matando a própria família e a esposa, os filhos, voltando de uma guerra. E ele nesse momento ele vai até um templo de uma divindade e a sacerdotisa fala para ele que ele vai ter agora que cumprir alguns trabalhos para se redimir consigo mesmo e com os deuses, né? Por essa desfeita que ele tinha feito, né? Os gregos chamavam de híbris, né? Essas desfeitas morais, né? Que os heróis ou que as pessoas cometem. E aí ele vai cumprir esses 12 trabalhos. Ele vai ter que passar por 12 etapas, 12 provas, para poder mostrar o valor dele e recuperar a sua honra, assim, por assim dizer, né? Certo. E agora tem um desses trabalhos, que aí, obviamente, se a gente for falar de todos, vai virar uma live só disso, né? Se eu falar de todos esses trabalhos. Mas, Tudo bem.
Mas quando você falou de um mito que vem à mente, assim, que eu me recordo, eu sempre lembro de uma etapa dos trabalhos de Hércules, que é a Hidra que ele enfrenta, né? Uhum. Essa Hidra é um ser reptiliano que vive num pântano, então ela vive afundada no pântano e ela tem várias cabeças. Tem várias cabeças que são como serpentes assim, que saem do corpo e atacam os viajantes. Enfim. E o Hércules tem que ir lá e matar a Hidra. Só que quando ele chega lá, quando ele começa a confrontar a Hidra, quando ele corta uma dessas cabeças, a cabeça começa a atacá-lo, e quando ele corta uma das cabeças no lugar. E aí toda vez que ele corta Eita. uma, nasce em duas, corta uma, nasce em duas, né? É já, esse é um mito que a gente reconhece, assim, muito rápido. E, e ele vai cortando essas cabeças e nascendo mais, cortando, nascendo mais, até que tem um momento em que, aí tem muitas contações do mito, né? Na verdade, normalmente os mitos têm muitas variações, assim, mas o fato é que ele pega fogo, uma tocha, e quando ele corta uma cabeça, ele cauteriza o ferimento, usa essa tocha para cauterizar o ferimento. Na hora que ele faz Hum. isso, não nascem duas no lugar. Aquela cabeça não renasce, né? E aí ele vai cortando as cabeças, cortando, cortando, e vai cauterizando cada um dos ferimentos, até que ele chega na última cabeça, que é a original, a primeira que a Hydra tinha, e essa ele não consegue cortar. Mas ela já está muito fraca, então ele consegue puxar ela para fora da lama, ela tá com o corpo todo escondido dentro da lama. Quando ele expõe ela ao sol, ela murcha, perde a força totalmente, ele vai lá, bota uma grande pedra em cima dela e vai-se embora. Ele pega um pouco do sangue dela, que era ácido, coloca nas flechas, né? E vai embora. Vai embora para pegar o próximo trabalho, né? Esse é um dos primeiros trabalhos que ele passa, né? Que ele vence. Agora, agora eu já estou curiosa para saber o resultado disso daí. A releitura vai conta, que eu estou ansiosa. Essa é a parte mais legal, né? A parte mais legal é saber que aqui simboliza isso, né? Não sei por quê, porque a história também é legal, é uma coisa quase de conto infantil, um negócio meio Sim, imaginativo, mas eu acho que a releitura, né, trazendo realmente um ensinamento para o nosso dia a dia prático é a parte melhor, porque eu posso realmente usar isso no meu dia a dia. Né? sim. Pelo menos alguns que eu já conheci, eu já tenho usado. Então, vamos lá, vamos apresentar aí para nós. Um simbolismo que a gente pode colocar para esse mito, né? Obviamente que podem ter muitas formas de interpretar isso, né? Mas interpretando de um ponto de vista mais nosso, mais interno, mais humano, mais psicológico, né? Ou da nossa vida comum, do nosso dia a dia, a gente poderia imaginar essa hidra com suas várias cabeças como várias formas de uma mesma situação que a gente está vivendo, né? Então, muitas vezes Uhum. às vezes eu dou exemplos assim, se você imagina, você está no colégio, por exemplo, e todo mundo que está assistindo, imagina, eu já passou e tudo, e você vai fazer trabalho com um grupo, um trabalho em grupo. E aí você Certo. trabalha em grupo ali, você faz trabalho com aquelas pessoas, as pessoas não fazem direito, não sei o quê, às vezes aí você tem que fazer tudo no final, sai aquela confusão, aí você olha e diz assim, não vou fazer mais trabalho em grupo com esse pessoal, vou fazer com outra Uhum. equipe. Aí você chega na outra equipe e o problema, às vezes, é duas vezes maior. É o pior, é pior ainda, porque naquela primeira equipe tinha só uma pessoa trabalhando, nessa aqui pode ser que tenha duas. E se você mudar de equipe de novo, pode ser que tenha três. Porque a solução da situação não é mudar de equipe, é mudar Ah, alguma isso aí me coisa. lembra, sabe o quê, Levi? Quando a gente Hum, está numa fila, que aí tá tipo no supermercado, aí a gente olha assim para outra e diz, aquela ali tá mais vaga, eu vou lá. Quando chega lá, sai da nossa, aí antes de chegar lá, chega uma pessoa, vai para frente, aí eu perco a minha vez nas duas filas. é. Me lembra muito essa situação, pelo E aí a menos. fila do supermercado, a pessoa que chega na sua frente sempre tem um carrinho lotado, né? Não é? Sempre tá com o carrinho cheio, assim, vai demorar muito mais. Pois é, mas é essa a ideia. É essa a ideia da Hydra, né? Porque a ideia da Hydra é que a situação, ela não é as cabeças que estão se mostrando. Se a gente corta a cabeça, vai nascer duas. Não não vai resolver a situação. O que a origem da situação, ela está enfiada lá dentro da lama, que é o corpo da Hydra. É o corpo do monstro, do nosso monstro mítico aqui, né? Só cortar a cabeça não adianta, não resolve.
me lembrei de outra situação agora, Levi, que eu acho que é legal, assim, que fala um pouco mais desse lugar psicológico das coisas. De, às vezes, a gente achar que o problema é no lugar onde a gente está, e aí se muda de casa, Uhum. muda, só que não está trabalhando a mente, não está trabalhando as emoções, não está trabalhando, os comportamentos continuam iguais, então o Exato. problema vai junto. Tipo, a dependência emocional não adianta, a dependência emocional, por exemplo, independe da distância que você tiver. Se você mudar de país e você for dependente dos seus pais, por exemplo, você vai continuar dependente deles, mesmo a quilômetros de distância. Sim, Se não trabalhar essas questões emocionais e comportamentais, nada adianta nesse sentido. com certeza, concordo plenamente. Porque essa parte, a parte externa das nossas ações, né? Ela é a nossa parte mais superficial. Não é a parte mais profunda, não é a causa. As causas das ações não estão no externo, está sempre no interno, né? Verdade. E esse é o elemento que a gente teria que trabalhar para poder crescer, né? Para poder se desenvolver. Que é o que o Hércules acaba tendo que descobrir, né? No mito, esse simbolismo dessa descoberta dele de onde está a essência é o fogo, a tocha que ele carrega, né? O fogo nos mitos, em muitos deles, né? Não dá para falar em todos, mas normalmente nos mitos ele representa a mente ou a consciência, ou a mente ou a consciência ou as duas coisas, né? Então, na hora que ele puxa uma tocha, traz luz para a situação, né? Traz luz para aquele ambiente complicado. Lembra que ele está num pântano, né? Um pântano onde as coisas morrem, onde elas decaem, onde não tem muita luminosidade, onde é tudo meio sombrio. Então, tudo isso está ajudando esse símbolo do mito, né? E ele traz luz ali e usa essa luz, usa esse fogo, né? Para poder cauterizar o ferimento, para dizer assim, não, aqui não nascem mais cabeças. Mas aí é um Uhum. posicionamento nosso, né? Uhum. E ele já mudou de comportamento, né? Porque antes ele só cortava e continuava cortando e só multiplicava tudo. Aí ele teve a luz, aí mudou de comportamento, que foi fazendo a cauterização, e aí as coisas foram diminuindo, foram fazendo mais sentido ali, Sim, dentro da disputa ali, sei lá, da briga. sim. Tá, aí continua. E essa última parte do mito, última não, tem pelo menos mais dois comentários para fazer, né? Ele vai e puxa a Hidra para fora, né? Então ele vai ali e cauteriza os ferimentos, né? Ou seja, resolve a situação não a partir do externo, não a partir do que no dentro do mito interpreta a força dele, né? Ele não vai mais resolver na força, na brutalidade, vai resolvendo pela consciência, pela inteligência, por um outro ponto, ele vai estar de um outro ponto de vista, né? Resolvendo a situação. Então, ele já muda esse posicionamento, né? Que é um posicionamento interno, no final das contas, né? Que a gente tem que mudar. E quando ele Sim. vai, à medida que ele vai fazendo isso, a Hydra vai ficando cada vez mais fraca, mais frágil, ou seja, vai perdendo a força frente a ele. Ela não vai ganhando força, ela vai perdendo força. Ou seja, vai ficando cada vez mais fácil dele duelar com ela. Vai ficando cada vez mais fácil dele cortar a próxima cabeça, e a próxima é um pouco mais fácil, a próxima é um pouco mais fácil. Ele vai facilitando o combate, né? O dia a dia. O combate ainda tá lá, ele não pode se descuidar, né? Mas ele vai ficando mais frágil, o combate. Ou vai ficando mais fácil, né? Desculpa. A Hydra vai ficando mais frágil. Né? Sim, aí ele puxa, bota ela no sol e aí ela murcha. Como é que tu Ela interpreta esse sol? E aí esse sol ele tem essa interpretação semelhante da própria tocha, né? Ele é a luz. Então ele é no mito da caverna de Platão, o mito da caverna ele conta a saga de uma pessoa em busca da sabedoria, né? Então essa pessoa tá lá, ela enxerga algo, e aí ela vai sair da caverna, vai passar pelos ramos da caverna, vai passar pela fogueira das paixões, vai chegar do lado de fora da caverna, quando ela chega do lado de fora, ela vê as coisas iluminadas pela luz do sol, ou seja, a verdade, as coisas como elas realmente são, né? Ela estava vendo sombras dentro da caverna o tempo todo, e quando ela sai da caverna, ela começa a ver as coisas como elas realmente são, iluminadas pelo sol.
Então o Sol ele tem esse simbolismo em muitos mitos da verdade, a luz como trazendo a verdade, como a gente podendo enxergar as coisas como elas realmente são e não obscurecidas por algum elemento interno nosso, né? Então, na hora em que ele puxa essa hidra, coloca ela para fora, ela tá ao sol, e aí ela murcha, perde a força, é porque na hora em que a gente descobre realmente a essência, a causa de uma situação, agora ela perde a força sobre nós. Porque agora a gente sabe vencer. A gente sabe vencer facilmente. Perfeito. E aí, galera, que estão assistindo, vocês gostaram dessa interpretação do mito do Hércules, dessa, como é? Eu esqueci agora, uma Da hidra, das lições, dos foi? trabalhos, dos 12 Ah, dos trabalhos. trabalhos, um dos trabalhos dele. Vocês gostaram? Quem gostou, diz aí se gostou, ou então taca o dedo no coração aí, porque a gente gosta de levar carinho, sim, sempre, por favor. Se você está gostando, compartilha com mais pessoas. A gente ainda tem aí 30 minutos de live, vamos conversar mais sobre isso. E, enfim, certo. Dos mitos que eu gosto é o do Teseu e o Minotauro. Teseu, eu toda vida falo errado, mas enfim, estou aprendendo. Teseu, né? Sim, Teseu. Tá. Aí eu gostei muito dele, eu vi no YouTube uma das falas da Lúcia Helena mesmo, explicando esse mito. E eu curti muito, porque fala justamente de matar esse lado animal nosso e dar mais luz para esse lado mais Deus nosso, né? Como se a gente realmente fosse esse Hércules, semideus, que está fazendo esses trabalhos para evoluir, né? De fato, e Uhum. se tornar essa pessoa mais iluminada, essa essência, né? Não é? Melhorar essa essência humana, né? Que é assim que a filosofia Nova Acrópole fala muito sobre isso, né? Poderia falar mais sobre essa questão dessa essência humana, desse animal, como é que é isso exatamente? Certo. O Teseu, lá no mito, o mito dele, sinteticamente, assim, ele é um ateniense, ele tem que ir a Creta, né? Ele tá lá o labirinto de Creta, onde as pessoas são sacrificadas por Minotauro, que representa esse elemento mais instintivo, né? E aí o Teseu, ele tem que descer, entrar no labirinto, e até o centro do labirinto, até o mais profundo do labirinto, enfrentar o Minotauro, vencer o Minotauro e voltar do labirinto para fora, para a luz, né? Voltar para a luz. Então, durante esse trajeto mítico todo que o Teseu passa, a gente poderia, fazendo essa abordagem simbólica, né? Entender que ele, na verdade, ele somos nós. O Teseu somos nós mesmos. Na verdade, normalmente os heróis dos mitos somos nós mesmos, né? Uma representação nossa. Como muitas vezes também todos os outros personagens são alguma representação de alguma coisa dentro de nós. Mas o que a gente poderia chamar, por exemplo, da nossa própria consciência, daquilo que nós somos, é o Teseu. E ele vai descer até o mais profundo dentro dele mesmo. E quando ele descer até o mais profundo dele mesmo, ele vai encontrar um oponente a ser derrotado, né? Um inimigo ali, um defeito, uma dificuldade, uma problemática a ser vencida, algo que a gente precisa superar. E aí ele desce até o mais profundo, se enfrenta de frente aquela situação que ele precisa vencer, vence ela e volta. Só que para voltar dentro do labirinto, para ir, ele está indo em direção a essa dificuldade, né? Ele está escutando os Sim. barulhos, ele está escutando o Minotauro é, rodar por dentro do labirinto, ele está escutando ele urrar dentro do labirinto, ele está sentindo o cheiro do Minotauro, ou seja, ele tem uma série de indicações até chegar lá. Mas depois que ele derrota, como é que ele faz para voltar agora? Como é que vai para sair do labirinto, né? Aí tem um Sim. outro personagem no mito que é muito importante, que é a Ariadne. A Ariadne é uma representação da alma de Teseu dentro do mito. E ela entrega para ele um rolo de linha e ele vai desenrolando esse rolo à medida que ele vai entrando. E quando ele derrota o Minotauro, ele vai reenrolando o rolo
vilinha até ele conseguir sair e até ele voltar para fora do labirinto. Então, ela tem essa representação desse elemento que pode ser interno ou externo, ou pode ser as duas coisas, né? Que nos ajuda a sair dos nossos labirintos, né? A superar essas nossas dificuldades. Que a gente sempre pode ver na vida, eu acho. A gente sempre tem essa pessoa que está do nosso lado, que dá uma ajuda, uma pessoa que a gente confia, que a gente ama e que nos ama, e que pode nos dar essa força, né, para sair dessas situações. E como também pode ser um elemento interno, né? Pode ser algum elemento interno em que a gente se aferra ali, uma virtude, um código interno, um parâmetro moral, algum elemento que a gente vai elegendo e vai ampliando e potencializando ao longo da vida, da nossa própria vida, que a gente usa para dizer assim, não, se eu estiver perto dessa ideia, desse meu código moral, dessa minha forma de ver a vida, desse meu parâmetro, desse estoicismo, bem, do que quer que seja que a gente vai usar para isso, eu vou conseguir sair do labirinto. Eu vou lá, vou derrotar o Minotauro e vou conseguir sair do labirinto. Então, eu acho que tem esse elemento muito bonito, né, dessa entrada de ir até o mais profundo de nós mesmos e sair vitorioso de lá, né? Sim, de fato. Realmente é muito bom. Agora, deixa eu te contar outra coisa. Tu acredita que quando eu fui para a primeira aula, eu acho, que a professora Sônia começou, eu acho que foi a Sônia que começou a falar sobre valores. Eu digo, o que é isso, gente? Que valores são esses? Que valores são esses? Porque uma das coisas que é engraçado, a gente sempre fala, ai, os meus valores, ai, os meus valores. Mas quais são, de fato? Se alguém chega e pergunta quais são os seus valores, aí eu... aquele silêncio. E agora, o que eu respondo? Que valores são esses, Levi, pelo amor de Deus? Aqui a gente pode as filosofias de todos os tempos, assim, os gregos mais, né? Se a gente for nos gregos, eles vão falar muito dessas virtudes, né? Mas quando a gente pensa na bondade, na justiça, no amor, na caridade, todos esses são valores humanos. A honra para certas tradições foi mais forte, mas são todos elementos humanizantes, assim, né? E todos esses são valores nos quais a gente poderia se segurar a nossa, como falar em um outro mito, né, que é o mito do Ulisses, e tem uma parte lá que ele está sendo tentado pelas sereias dentro do barco, e aí ele se amarra no mastro para as sereias não levarem ele, para ele ser tentado, mas não ser levado pelas sereias, né? As sereias, elas vão lá e encantam com seu canto hipnótico os marinheiros, tiram eles do barco e pegam eles, levam para o fundo do mar e devoram os marinheiros, né? Então ele, para não ser levado pelas sereias, como ele sabia que ele podia faltar ele força, né? Ele vai e se amarra no mastro do navio. E aí depois que eles passam pelas sereias, os marinheiros vão lá e desamarram ele. E eu acho que ele fala um pouco disso, né? Desses elementos nossos internos que a gente vai ter que ir descobrindo aos poucos e ficando cada vez mais consciente disso que representa um pouquinho do que nós somos e se resguardar nisso. Só que essa é uma jornada, né? Assim, é uma jornada heróica, descobrir um pouco de quem nós somos. Mas muito disso a gente pode ver naquilo que nos completa, naquilo que nos faz plenos, né? Naquelas coisas. A gente poderia, todo mundo que está aqui, quem está ouvindo, e nós dois aqui também, a gente poderia parar daqui a pouco e fazer uma reflexão e pensar assim, em que momentos do meu dia ou dessa minha última semana eu me senti mais pleno, mais completo, mais eu. E aí talvez a gente começasse a chegar perto do que, que são esses nossos valores, assim, se a gente conseguir traduzir isso numa palavra, foi em tal situação, eu tava, sei lá, ajudei uma pessoa a atravessar a rua, e aí eu me senti tão bem, eu fui para casa flutuando, assim. Então talvez tenha um pouco de generosidade, de amor, nesse meu rol de valores. Talvez esses aí são mais próximos de mim. Ou então não, eu tive lá no meu trabalho uma situação muito complicada e que eu tive que manter, eu dei minha palavra e eu tive que manter, e foi muito difícil, mas no final eu estava me sentindo muito bem. Talvez a honra
esteja um pouco próximo desses nossos valores. Aí a gente vai ter que ir nesse processo, né? Esse processo gostoso de autoconhecimento, né? Sim, sim. Eu aprendi muito, né? A palavra justiça, o tempo todo era justiça para cá, justiça para lá. E aí essa da justiça é uma coisa que tem me pegado muito, porque assim, em que momento que eu estou vivendo assim, nesse momento aqui, como é que eu posso ser justa? É algo que tá sempre eu estou sempre me questionando, né? Vem sempre na minha cabeça essa pergunta. Nesse momento aqui, como é que eu posso ser mais justa? Então, essas questões, elas vieram assim na minha cabeça bem pós-Nova Acrópole, né? Durante o curso e tal, por conta dessas Uhum. questões que foram. Então, isso tem me gerado um benefício muito grande nesse sentido. Agora, eu tenho uns post-its em toda a parede, assim, com cada um valor diferente, para poder eu me lembrar. Olha, eu tenho que chegar nesse nível aqui um dia, se Deus quiser. Aí eu vou para onde? Aí eu fico olhando para eles e vou me internalizando isso de alguma forma, e isso tem me gerado um sentimento muito positivo nesse sentido. E aí veio muito desses ensinamentos da Nova Acrópole. Então, assim, por isso que eu estou aqui mostrando, né, esse conteúdo para as pessoas que me seguem, para poder também conhecerem e se sentirem ali, talvez, convidados a ir conhecer também. Quem sabe, né? Sim. Para todos aqueles que quiserem, Tá. nós temos as portas estão sempre abertas, né? E são 4 unidades, né? Em Fortaleza, Sim. ao todo. Tem uma no bairro de Fátima, que é que a gente faz parte, né? Nós dois aqui. E mais algumas pessoas que Sim. estão aqui assistindo, né? Que eu já vi que colocaram aqui no chat, falaram no chat e tudo. Mais a unidade do Meireles, de Gênios Torres e do Sul, né? Ali próximo do Via Sul. Então, por enquanto. Mas é uma coisa exclusiva de Fortaleza, Levi? Só em Fortaleza que a gente encontra a Nova Acrópole? Não, na verdade, a Nova Acrópole está no mundo todo, no Brasil, em quase todas as capitais do Brasil, e na verdade não só nas capitais, né? Nas capitais normalmente tem mais de uma unidade, em todas as regiões do Brasil, mas também no mundo todo. Assim, são mais de 60 países em que Nova Acrópole está, e é espalhado por todos esses países, pelo mundo inteiro. Tem gente aqui que assiste de Portugal. Tem em Portugal também? Portugal tem também. Em Portugal, inclusive, tem mais de uma unidade. Tem Lisboa, tem Porto e tem outras, mas eu não vou lembrar exatamente quais são as cidades, não. Mas Uhum. tem em Portugal também. Inclusive, eu Se mesmo já alguém. visitei. Visitei assim, passei na frente de uma das unidades lá de Portugal. Estava visitando lá, de Lisboa. Ai, que massa. E se alguém está aqui, que é de Fortaleza e quer conhecer, como é que faz? Aqui em Fortaleza, esse momento, nesse momento, né, nessas semanas, a gente está com abertura de turma em todas as unidades, nas 4 unidades daqui de Fortaleza. Na Uhum. unidade do Parque de Fátima, a gente vai ter uma palestra gratuita dia 8, mas dia 8 que é na próxima terça, mas na segunda, na terça, na quinta vai ter palestras em todas as unidades. Cada unidade abre as turmas num dia específico, que é cada unidade no seu próprio dia, no seu próprio horário. No Parque de Fátima, a gente está com uma turma aberta na terça-feira, às 20 horas. No dia 8 de outubro, agora, às 20 horas, na próxima terça, né? A gente vai ter uma palestra gratuita para quem quiser conhecer um pouco do conteúdo do curso, sobre pequenos segredos para engrandecer a alma. Então, Eita, que tema vai ser um massa. pouco, né? Muito bom. Para quem Deu até quiser vontade de eu ir conhecer. também para conhecer. Apesar de que eu vou estar lá, mas não na palestra, gente. Eu vou estar em sala de aula estudando outro conteúdo. Mas vou estar lá. Quem quiser ir, vamos que vamos. Tá, eu estava falando muito da Lúcia Helena, né? Ela vai chegar aqui em Fortaleza para fazer uma palestra Vai. também, né, Olivia? Também, também. A gente vai ter palestra com a professora Lucilena dia 22 de novembro, que é uma
sexta-feira no centro de eventos. A gente está vendendo os ingressos, nesse momento está no segundo lote da venda dos ingressos. A gente está vendendo tanto online, no Simpla, na plataforma do Simpla, quanto o presencial nas unidades da Nova Acrópole. Então, em qualquer uma das unidades da Nova Acrópole, ela está aberta, né? A gente abre majoritariamente à noite, mas é sempre bom quem quiser ir na unidade mandar uma mensagenzinha lá no Instagram para perguntar e para ter certeza de que naquele dia essa unidade está aberta, a partir de que horas, que vai ter pessoas, tudo mais, para garantir, porque os horários variam um pouco entre as unidades. E pode comprar na própria unidade ou comprar no Simpla. Para quem quiser também, a gente vai fazer está fazendo lives do livro, que vai ser o tema do curso, que é como superar seus limites internos. Não é um livro da professora Helena, é um livro do Steven Pressfield, mas que ela faz o prefácio desse livro aqui no Brasil, que fala muito sobre como superar a nossa própria resistência para vencer as nossas dificuldades, que é muito o que a gente está falando aqui, né? Nessa Sim, abordagem dos mitos, né? Superar os nossos próprios desafios, né? Sim, e foi o que me levou para Nova Acrópole também. Uhum. Levi, eu queria que, antes da gente, né, porque a gente já está em 1 hora e 40, 44, 45 minutos, ainda tem 15 minutinhos, mas queria saber mais de algumas coisas. Uma das coisas que me chamou a atenção e que eu disse assim, cara, eu acho que aqui eu vou ficar. Porque assim, o que foi que me levou para Nova Acrópole? Tirando a questão do vídeo que eu vi da Lúcia Helena, que me chamou muita atenção, e eu disse assim, cara, será se tem... Ela falava tanto de Nova Acrópole, eu disse, será se tem essa escola, esse curso aqui em Fortaleza, como é que é? Será se é gratuito? Que quando eu vi que tinha uma palestra gratuita, e que não é só essa palestra que é gratuita, né? Tem vários eventos gratuitos de vez em quando, né, durante os dias do mês. E aí, inclusive, tem o Clube da Ópera, né? Que é maravilhoso, gente. Vocês não têm noção, é gratuito. Vocês podem ir, é só inscrever lá no site, assim, se inscrever e podem ir frequentar. É esse moço aí que tá aqui, que apresenta, e é incrível, incrível, incrível. É um momento único. Mas antes de falar sobre a ópera, eu queria também que você falasse sobre o fato de todas as pessoas que trabalham lá serem voluntários. Isso me chamou muita atenção. Sim. O voluntariado. Claro. O voluntariado, ele é uma das bases da Nova Acrópole, né? Porque a gente entende que um trabalho para ele trazer um pouco do que nós somos, e assim, a gente poder colocar um pouco do que nós somos no trabalho, ele tem que ser por vontade própria. Então, a gente está muito acostumado no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a trabalhar para ganhar dinheiro. E não trabalhar porque é algo que nos completa. E aí, consequentemente, a gente ganha dinheiro. Essa palavra do que é vocação é uma palavra complicada, né? Difícil de sintetizar, assim, ou de explicar muito, muito rápido, até mesmo chegar no significado real, porque ela vai lá profundo no que nós somos, né? E isso, do mais profundo do que nós somos, a gente só coloca do lado de fora, a gente só coloca nas nossas ações se tem um pouco de vontade, de boa vontade, sendo utilizado ali naquilo que a gente faz. Então, o trabalho dentro de Nova Acrópole ele é todo voluntário para que qualquer outro tipo de motivação que a gente possa ter, que é o que o mundo trabalha em nós o tempo todo. A nossa motivação é ganhar dinheiro, é ganhar fama, é ganhar like. A gente está motivado, está sendo motivado nisso o tempo todo, né? É só como que nem o burrinho com a cenoura na frente, né? Que vai andando assim, só com a cenourinha. E não devia ser esse o objetivo da coisa. Nosso objetivo devia ser ajudar as pessoas, devia ser contribuir para a sociedade com algo útil, com algo bom, bem feito. E aí, consequentemente, o resto vem. O resto, como diz na tradição cristã, né, o resto lhe será dado por acréscimo, né? Foca no reino de Deus, o resto lhe será dado por acréscimo. Então,
esse trabalho voluntário ele vem nesse objetivo de desconfigurar outras motivações, que seriam motivações nossas um pouco mais instintivas da nossa própria sobrevivência, porque todo mundo precisa ganhar dinheiro para sobreviver, né? A não ser que você plante a sua comida, você precisa ter um trabalho para sobreviver. E só que no nosso próprio trabalho, como ele tem esse objetivo lá no fundo, é um pouco difícil de separar as coisas. Quando a gente tem um lugar em que a gente pode trabalhar sem separar nada disso, só pelo fato de que eu estou fazendo um bem pelas pessoas, isso fica muito mais claro. E é muito mais fácil fazer aparecer esse ser que a gente está buscando, esse eu mesmo que eu estou buscando, né? Esse centro que a gente está buscando, todas essas palavras, né? Esses elementos que a gente busca. Com um trabalho voluntário ele fica mais fácil de aparecer, fica mais visível, fica mais óbvio, né? Porque a gente não tem nenhuma outra motivação, só essa, né? Só as pessoas, só o bem, só tudo. E a convivência, pelo menos é a minha sensação, né, que eu tenho quando eu chego lá, a convivência ela se torna mais igualitária mesmo, assim. Então, né, chegar lá e conversar com a pessoa que está fazendo chá, conversar com a pessoa que está na recepção, e a gente poder estar ali em comum, sabe? Meu Deus, não consigo nem ter uma palavra para explicar, mas enfim, união de fato, assim, para poder fazer acontecer. Então, é algo que eu, pelo menos, eu me senti tão acolhida, tão bem, que assim eu sinto como se fosse meu espaço também. E aí, sempre o Levi já sabe, eu chego para varrer. Eu chego no curso para varrer, né? Chego antes, às vezes, até que da menina que abre a Nova Acrópole. Porque é algo que eu gosto muito de estar lá, de fazer, de ajudar, de fazer parte também, de ter algo que eu contribuir para algo ali. Então, é algo que eu acho muito interessante, esse fato do voluntariado. E não tem diferença entre as pessoas, a gente está sempre conversando e brincando de igual, de fato. Uhum. Então, assim, gente, assim, vale a pena demais vocês irem conhecer. Né, o curso está aí, o Levi trabalha também de voluntariado, né? Ele é professor, mas ele também é voluntário, né, Levi? Lá no Nova Acrópole, voluntário. Eu sou professor de profissão mesmo, professor universitário, mas lá na Nova Acrópole eu trabalho todo voluntário. E o fato também de qualquer pessoa que nunca estudou sobre filosofia e não tem nenhuma formação acadêmica, pode ir fazer esse curso, né? Sim. Transforma vidas, verdade, Wellington. É que nem ele falou, ele transforma vidas. Vou aproveitar e mandar um abraço aqui pro Fernando, que tá aqui, ó, que faz algum tempo que eu não vejo. Um abraço aí, Fernando, que acabou de dar umas palminhas. Dá um oi aí. Certo. E aí fala também dos eventos culturais, que eu acho que é interessante. Vai ter, inclusive, agora, amanhã, né? Deixa eu nem tocar, amanhã vai ter também. Fala aí um pouco. Amanhã, esse mês a gente vai ter, amanhã vai ter um evento que a gente está fazendo junto com a unidade do Bairro de Fátima, junto com a unidade do Meireles e o Banquete, que é o restaurante, né? Lá na Abolição, na Avenida da Abolição. A gente vai fazer um Fantasma da Ópera, uma noite na ópera, né? Vai ter o Fantasma da Ópera ao vivo, vão apresentar algumas músicas, é um grupo daqui, de Fortaleza, né? Que canta óperas, canta outras músicas também, mas eles vão fazer essa apresentação pra gente de várias músicas do Fantasma da Ópera ao vivo, e intercalado com algumas explicações que eu vou fazer, assim, explicações da história, explicações simbólicas, que nem o que a gente está fazendo aqui agora nos mitos, né? E junto com o jantar. Então, esse que vai ter amanhã, a gente foi tão bem sucedido que os ingressos já acabaram para esse. Sério? Não dá nem para vender mais. Que massa, que bom. Fico feliz de saber disso. Agora, só se alguém desistir, aí, se quiser ainda, entre em contato, quem está aí com a lista, para caso alguém desista. Ainda tem aí uma ou duas pessoas que possam entrar. Mas esse foi muito bom, assim, a gente está com casa cheia para esse aí. Temos também os gratuitos no Instagram da Acrópole, @Acrópole Ceará. A gente está com a leitura do livro, do Como Superar Seus Limites Internos. Já passamos pelo primeiro encontro, que foi essa quarta-feira. Vai ter encontro dia 16 e dia 30. Aí é só entrar lá no Instagram, que tem um post lá com as datas.
desse. Aí esse vai ser pelo Instagram, vai ser live no Instagram, essa leitura, né? Só lá. E a gente tem a palestra na próxima semana, dia 8, né, que eu já falei agora há pouco, e dia 15, uma palestra gratuita, que é a palestra de abertura da turma, né, explicando um pouco como funciona o curso de filosofia. Então, quem quiser ir também para conhecer, isso na unidade do bairro de Fátima. Certo. Eu coloquei até o arroba aqui, gente, para vocês que quiserem seguir a Acrópole Ceará. Aí eles postam muito sobre os eventos e tudo mais. Enfim, fiquem à vontade para conhecer. E você já falou, eu estava aqui digitando, não prestou atenção, você falou sobre o da ópera de graça, assim, os eventos que tem? O da ópera a gente não vai ter esse mês, porque está com esses outros eventos, né? Ah, tá. E aí a gente está focando na palestra da professora Lúcia, que vai ser em novembro, que a gente também já falou, né? Mas o Clube da Ópera esse mês a gente não vai ter. Aí a gente volta em breve com ele e aí divulga e avisa sempre que tem, né? Ah, tá certo. Qualquer coisa eu aviso por aqui também. Sempre eu posto nos meus stories, né, para quem quiser. Gente, alguma pergunta para o Levi? Alguma coisa, alguma dúvida? Gostaram, não gostaram? Como é que é? Essa é a aula. Falem aí para mim. Que a gente definiu 1 hora, porque se fosse, não, a gente ficava aqui A noite toda. falando a noite toda. Ainda mais eu que estou aqui com a taça de vinho, que ainda nem tá, ainda tá indo cheia. Só fiz um golinho de nada. Eu agradeço muito, Levi, a sua presença aqui no meu canal, na minha live, no meu perfil, né? Te apresentar a Nova Acrópole para os corujas, que são os apelidos das pessoas que me seguem. Então, em busca de conhecimento, né? Desse autoconhecimento. Então, é isso. Então, obrigada pela apresentação, por explicar os mitos. Eu, particularmente, adorei saber sobre como é o nome, olha, eu sou péssima para lembrar os nomes das coisas. O bicho lá de 7 cabeças. A Hidra. A Hidra. Isso. Uma ótima dupla. Obrigada, Ju. Obrigado. Obrigada. Quer dizer alguma coisa, Levi? Para a gente encerrar, já que o pessoal não quer saber de nada, estão sem dúvidas. Eu queria só agradecer também a oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouco desses assuntos, né? Eu sempre fico muito feliz de falar disso, porque eu acho que a gente está divulgando o que a gente tem que divulgar de melhor, que é uma oportunidade, uma chance que a gente tem de ser mais humano, de crescer como ser humano, de melhorar, de fazer com que nós sejamos melhores e que as pessoas ao redor estejam melhores junto conosco, né? Então eu acho que é todas as oportunidades que a gente tem de falar disso, de viver essas ideias, de poder conversar um pouco, de bater um papo disso, são muito engrandecedores. E aí eu só agradeço também, agradeço todo mundo que está aqui ouvindo, espero que vocês tenham conseguido levar alguma ideia para refletir, algum ensinamento que seja interessante, alguma coisa que fique para essa semana, a semana que vem aí. E Sim. O meu conteúdo é sobre autoconsciência, né? E eu tenho buscado muito conteúdos extras para além da psicologia que faça somar com esse processo assim de autoconhecimento e me eleve. Então isso tem ajudado muito no meu processo pessoal e tem sido incrível. Então, por isso que é muito importante o conhecimento, porque se a gente fica somente com a terapia e a gente não vai buscar outros conhecimentos também, acaba que o nosso processo fica mais longo, né? Dificulta muito para a gente alcançar, porque a terapia e a filosofia, elas se somam, né? Então, você consegue ampliar mais dentro do processo terapêutico quando você entende, por exemplo, um mito desse e faz uma correlação com alguma situação psicológica ou de convivência ou de vida que você está passando. Então, faz muito bem esse processo e ajuda muito na evolução. Então, é isso, gente. Eu fico muito feliz pela presença de todos. Obrigada novamente, Levi, Nova Acrópole também. E a gente fica por aqui. E segunda-feira tem mais live, 8 horas da noite, toda segunda-feira. Aguardo a todos. E obrigado pela presença de quem eu não conheço também. Obrigada, viu, gente?
Obrigado. Tchauzinho. Tchau, tchau. Um abraço.